Soberano Deus, Santo Pai, somos gratos, ó Deus, a Ti, pela Tua bondade e pela Tua misericórdia por nossas vidas. Queremos, ó Deus, agradecer o Senhor, ó Pai, pois o Senhor nos salvou. O Senhor nos resgatou, ó Pai, sem nada oferecer a Ti. Queremos agradecer o Senhor pela o envio, ó Deus, do Teu Filho, salvando, ó Deus, milhares e milhares, ó Deus, todos aqueles que o Senhor o escolheu para si. Nós somos gratos, em nome de Jesus, o Teu Filho. Amém. Aleluia, louvai o nome do Senhor. Louvai, servos do Senhor, vós que assiste na casa do Senhor, nos átrios da casa do nosso Deus. Louvai ao Senhor, porque o Senhor é bom, cantai louvores ao seu nome, porque é agradável. Pois o Senhor escolheu para si a Jacó e a Israel por sua possessão. Com efeito, eu sei que o Senhor é grande e que o nosso Deus está acima de todos os deuses. Amém? Eu li Salmo 135, do 1 ao 5. Vamos sentados mesmo. Vamos ler o nosso tema. Vamos todos? Discernindo o tempo, e digo isso a vós outros, que conheceis o tempo, já é hora de vos despertar do sono. Romanos 11, 13, 11. Vamos agora à nossa missão. Glorificar a Deus, edificar os salmos, sustentar os valores morais e espirituais do cristianismo e difundir a fé cristã. Vamos agora colocar de pé aqueles que puderem, os irmãos, e vamos estar cantando, louvando com o hino 350. Só comigo, nosso andar.
Abramos nossas Bíblias para Salmo 127. Cinco versos eu estarei iniciando e os irmãos, toda a igreja, com versos, números pares. Salmo 127. Diz assim a palavra do nosso Deus: Se o Senhor não edifica a casa, em vão trabalha os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Útil vos será levantar de madrugada, repousar nele, aos meus amados, ele dá enquanto dorme. Herança do Senhor são os filhos, os frutos do ventre, seu galardão. Como flecha na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando pleitear com os seus inimigos, com os inimigos à porta. Amém? Podemos assentar, irmãos. Eu vou pedir ao nosso irmão Pedro Carapiá, vai estar orando nesse instante, irmão, pelo nosso pastor, nesses dias que está desfrutando com sua família lá em São Paulo. Eu acho que vai ser algo assim, maravilhoso para ele, né? A filha, que há 2 anos ele não tinha visto pessoalmente, né? E também a temporada que está distante de sua esposa e do filho. Peço que o irmão esteja orando pelo pastor, né? Tanto esse período como também o retorno, e também pela mensagem que será pregada nesta manhã. E logo em seguida, após a oração, eu convido já o nosso irmão Jairo. Obrigado por tudo que poder ir para a tua casa e estar com os irmãos louvando ao Senhor. Queremos orar, Senhor, pelo misericórdia que você pediu para o pastor, conciliar ele, que ele estar com sua família, estar com sua família presente, matar a saudade, que o Senhor possa ser glorificado nesse momento, que eles desfrutem e deem graças ao Senhor por isso. Desde já, quando ela no seu torno, ele e a Fernanda, o Senhor traz paz para continuar esse ministério aqui. E vamos perceber também pelo meu vídeo encontrado, o Senhor usa uma ferramenta, o Senhor concedeu inglês, coragem e sabedoria para pegar essa palavra. Deixa eu faço o Senhor Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Obrigado, irmão. Convidar agora o irmão Jairo. Deus abençoe. Bom dia, irmãos. Irmão, vamos abrir nossas Bíblias para o livro de Oséias, capítulo 4. A mensagem foi baseada em todo o capítulo 4, mas nós vamos ler apenas o versículo 1, inicialmente apenas o versículo 1. Vamos ler todos juntos? Ouvi a palavra do Senhor, vós filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque nela não há verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus. Amém. Pedi ao irmão Lorival que estivesse orando mais uma vez pelo pregador, pela mensagem e também pelos ouvintes.
Também, ó Deus, eu te agradeço pelo privilégio de termos, ó Deus, falado hoje em teu nome, termos, ó Deus, lido a tua palavra. E agora, ó Deus, quero te suplicar pela mensagem que eu vier. Suplicar, ó Deus, pelo teu Espírito Santo, ó Deus, que possa colocar dentro da tua palavra na nossa vida. Possamos, ó Deus, ser purificados, guardar essa palavra, colocar na tua prática. Mas eu pedir a Deus pela vida familiar, que estará trazendo a mensagem dessa manhã, Senhor, a Deus possa abençoá-lo, que ele possa falar aquilo que vem do Senhor dessa manhã. E a Deus também, cada um de nós desafio, para que possamos compreender que realmente a Deus é a vontade, para que possamos assim glorificar e honrar o santo nome. Obrigado por tudo, em nome de Jesus, eu estou agradecido. Amém. Irmãos, podem sentar. Irmãos, hoje nós vamos falar sobre o assunto motivos para contenda. Esse é o assunto que nós vamos falar. E contenda, né, significa conflito, uma discussão. Então, contenda, ela tem esse significado. Geralmente 2 pessoas, 3 pessoas ou um povo, geralmente quando entra em conflito significa que eles estão em contenda. E eu queria introduzir com uma breve história. Foi a única que eu pensei relacionada a esse tema. E é uma história que aconteceu há muito tempo, eu não era nascido. O irmão Theo vai lembrar dessa história. E foi uma história que aconteceu, né, na minha família, em que meus familiares entraram em contenda uns com os outros. Né? Um tio entrou em contenda com um sobrinho, simplesmente porque, se não me engano, as cabras do meu tio, né, entraram na terra do tio dele, né, o tio e o sobrinho. No caso, o tio, o irmão do meu avô. Né, então, tio e sobrinho entraram em contenda. E aí os dois foram tirar satisfação por causa desses animais que tinham invadido a terra do outro, né? E aí não resolveram a situação e a contenda foi crescendo e virou uma guerra entre famílias. E aí não parou por aí. Aconteceram outras coisas durante essa história, outras discussões, outras contendas, e aí foi acumulando, até que aconteceu uma situação conhecida na cidade, né, na cidade de Salgueiro, em que houve um tiroteio, né, por causa dessa pequena contenda, surgiu uma guerra e houve um tiroteio. E no meio desse tiroteio, uma pessoa chegou a morrer, uma pessoa que não tinha nada a ver com a história, e essa pessoa era filha, né, de uma pessoa importante da capital, e aí essa pessoa da capital mandou chamar mais pessoas, e o final foi bem triste, né? Houve mais mortes, e uma pessoa, e entre outras, né, morreram porque não tinham nada a ver com a contenda de 2 pessoas por causa de umas cabras que invadiram uma terra. Então, por que eu falei essa história desses meus familiares? Porque uma pessoa que não tinha nada a ver com aquela contenda, uma pessoa totalmente fora da história, uma pessoa totalmente sem nenhum envolvimento com aquelas pessoas, morreu, sofreu as consequências por aquela contenda. Então, as pessoas, né, os meus parentes, eram muito brutos e eles, por qualquer motivo, entravam em contenda. Por qualquer coisinha, já era motivo de briga. Se não me engano, naquela época era muito comum, né, andar com armamento, né, na cintura ou até à vista mesmo. E aí eles já estavam preparados. Qualquer coisa, eles já estavam prontos para reagir, prontos para brigar, para reagir com qualquer pessoa que aparecesse na frente deles, inclusive os familiares. Então, essa história aconteceu, ficou conhecida, né, na cidade de Salgueiro, e tudo aconteceu por conta de animais invadindo a propriedade do outro. Então, aconteceu essa pequena contenda, um motivo pequeno, e gerou essa repercussão imensa. E quando eu li esse texto, lendo esse texto, né, de Oséias 4, Deus, ele entrou em contenda
contra o seu povo. Só que Deus não entrou em contenda por besteira, por uma coisa pequena. Deus entrou em contenda porque o seu povo estava em pecado contínuo. Ou seja, não era uma coisa simples. Não foi porque feriu o ego ou alguma coisa do tipo, mas porque Deus, a santidade de Deus, né, estava sendo manchada, de certa forma, por aquele povo. Porque aquele povo, o seu próprio povo, estava em pecado contínuo. Então Deus entrou em contenda. Então, como eu disse no início, contenda significa um conflito. Só que nesse texto aqui, a palavra contenda tem um outro sentido. A palavra contenda significa um processo judicial. Ou seja, Deus entrou em um processo judicial contra o seu próprio povo. Então, nós vamos falar pelo aspecto jurídico, né? Deus trouxe acusações legais que o povo tinha infringido a lei, tinha infringido a sua santidade, desobedecido à lei. Então Deus entrou em um processo judicial, ou seja, pelo uma segunda pessoa ter infringido aquela lei, o acusador traz a lei e acusa aquelas pessoas que infringiram, e aí abre-se um processo judicial. Então, contenda, quando diz o Senhor tem uma contenda, significa que ele entrou com um processo jurídico contra Israel. Então, percebam aqui a gravidade da situação. Não é simples, não é uma coisa, não é uma ira, apenas uma ira de Deus, mas sim um processo judicial. E todo processo judicial tem a sua sentença. Então, Deus aqui, ele está fazendo o papel de juiz. Geralmente, o juiz tem o papel de mediar e no final dar a sentença, não é isso? Mas aqui não. Ele já está listando as acusações, as infrações, né, que o povo cometeu, e ele entrou com esse processo judicial. Então não era uma contenda pessoal, era uma contenda oficial. Ou seja, tudo indica que o profeta Oséias, né, tem anunciado essa contenda aos anciãos, né, que eram as pessoas mais influentes, e ele com isso queria registrar oficialmente que o Senhor Deus dos exércitos de Israel estava judicialmente entrando em um processo contra aquele povo. Mas por que Deus entrou em contenda assim do nada com o seu próprio povo? Que motivo ele teve para entrar em contenda? Como eu disse, o povo estava em pecado contínuo, mas Deus entrou em contenda contra o seu próprio povo porque o pecado estava desenfreado. Deus não estava brincando quando disse que entrou em contenda. Nós vamos ver isso mais na frente. E no versículo 1, diz assim: vós, filhos de Israel. Ou seja, aqui eram as 12 tribos, era toda a nação de Israel. Todo Israel, sem exceção, nenhuma tribo escapou. Todos estavam em pecado. Nessa época de Oséias, todos estavam em pecado. E Deus, como eu já falei, entrou em contenda com todo Israel, as 12 tribos. Não houve nenhuma tribo que escapou desse processo. Então toda a nação de Israel estava em pecado. Por isso Deus foi motivado a entrar em contenda contra o seu próprio povo. Então, baseado nisso, irmãos, nós podemos resumir a nossa mensagem dessa forma. Esse texto nos mostra alguns motivos pelos quais o Senhor Deus entrou em contenda contra o seu povo. Então nós temos aqui, que esse texto nos apresenta, nos mostra alguns motivos pelos quais o Senhor Deus entrou em contenda contra o seu próprio povo. E para nós sabermos quais seriam esses motivos, os irmãos precisam se perguntar: que motivos levou Deus? Que motivos são esses que o Senhor Deus entrou em contenda contra o seu povo? Que motivos levou Deus a entrar num processo jurídico, em um processo judicial contra o seu próprio povo? Que motivos foram esses? Nós vamos ver 3 motivos que o Senhor Deus, foi motivado a entrar em contenda contra o seu próprio povo.
Eu gostaria que algum irmão, por favor, lesse novamente o versículo 1, para a gente ver o primeiro motivo que levou o Senhor Deus a entrar em contenda contra o seu povo. Por favor, versículo 1. Ouvi a palavra do Senhor, ó filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda contra os habitantes dessa terra, porque dela não há verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus. O primeiro motivo que o Senhor Deus entrou em contenda foi a falta de verdade. Está bem claro aí no texto, né? Bem explícito. O primeiro motivo foi a falta de verdade. Então, como eu já disse, Deus entrou com um processo judicial contra o seu próprio povo. E ele fez isso porque o texto diz: na terra não havia verdade, não há verdade. Ou seja, onde não há verdade, o oposto disso seria mentiras, né? Nós vamos ver mais na frente isso mais em específico, mas Deus entrou em contenda porque naquela terra não tinha verdade, havia falta de verdade. Então, como eu disse, né, Deus entrou com um processo judicial. Ele era o justo juiz e ele descreveu todas as acusações que aquele povo todas as infrações que aquele povo cometeu, e mostrou assim uma lista imensa no capítulo 4, mas nós vamos falar só de algumas. Ele mostrou uma lista dessas infrações. No caso, só existia mentiras, trapaças, falso testemunho, injúrias, tudo relacionado à falta de verdade. Deus estava entrando em contenda, era um motivo, uma coisa que motivou Deus a entrar em contenda contra o seu povo, a falta de verdade. Então, a base, como eu falei, dessas acusações é como se fosse um advogado que usa a lei, que usa a Constituição para acusar alguém. Existem as leis, se você cometer isso, é crime, pena de tantos anos. E Deus fez com os 10 mandamentos. O povo estava mentindo, estava faltando com a verdade, então estava infringindo aquela lei, infringindo aquele mandamento. Então, a base que Deus usou para acusar aquele povo foi a sua própria palavra, os seus próprios mandamentos que ele deu ao povo, né, através de Moisés. Eu queria que algum irmão lesse, por favor, Êxodo 19, 7 e 8. Qualquer irmão ou irmã, lesse, por favor, Êxodo 19, 7 e 8. Êxodo 19. Veio Moisés, chamou os anciãos do povo e expôs diante deles todas essas palavras que o Senhor lhe havia ordenado. Então o povo respondeu a um: tudo que o Senhor falou, faremos. E Moisés relatou ao Senhor as palavras do povo. Obrigado. Isso. Então o povo disse: tudo que o Senhor deixou, faremos. Tudo que o Senhor nos mostrou, tudo que o Senhor nos ordenou, faremos. E aí Moisés foi e disse a Deus: eles falaram que vão fazer isso, mas passaram-se os anos de Êxodo até chegar em Oséias, passou muito tempo, e o povo não cumpriu com a sua promessa. A aliança, eles não levaram a sério a aliança que eles fizeram com Deus após Moisés ter descido do Monte Sinai, né? Então, o povo não cumpriu, o povo faltou com a verdade, e agora estava aqui num pecado desenfreado, que era a mentira. Então, o povo não levou a sério, mas Deus levou a sério. A conta chegou, as consequências estavam chegando. Então, não havia verdade naquele povo. Era um povo mentiroso, era um povo que só queria seu próprio benefício, usava a verdade para seu próprio benefício, distorcia a verdade e, obviamente, não usava a verdade, mentia. Mas aquele povo estava sendo julgado pelo justo juiz, um Deus santo que usou a sua própria palavra para julgar aquele povo. Não sei se os irmãos já viram, ou já presenciaram, já foram a um julgamento de um tribunal, né? Geralmente a ordem é essa: entre o advogado de acusação
mostra as acusações, depois entra o advogado de defesa, e ele vai ter os contra-argumentos, e depois vai ter as testemunhas, né, que vão depor contra ou a favor daquele réu. E geralmente funciona nos Estados Unidos dessa forma: as testemunhas colocam uma mão sobre a Bíblia e a outra mão fica levantada. E elas falam a frase: prometo falar a verdade, somente a verdade, nada mais que a verdade. Então, as testemunhas fazem isso, né? Elas fazem uma promessa perante o juiz, perante o júri, perante as pessoas que estão assistindo, perante todos que estão ali naquele tribunal. Só que acontece que as testemunhas, muitas vezes, vão já com uma conversa, com uma história inventada. Elas juram, fazem o juramento, mas elas já vão com aquela história inventada para favorecer o réu ou desfavorecer a outra pessoa. Então, os juízes, após encerrar os casos, né, perceberam que aquelas testemunhas estavam inventando aquelas histórias, porque não batiam, né, com os fatos da história verdadeira. E baseado nisso, alguns juízes da União Europeia decidiram, né, que a Bíblia seria inútil num júri, num tribunal, porque estava sendo algo, as pessoas não estavam levando a sério, elas estavam prometendo, mas só de boca para fora, elas já vinham com a história inventada. Então esses juízes da União Europeia fizeram uma manifestação para tentar tirar a obrigatoriedade da Bíblia, né, nos tribunais, justamente porque as pessoas não estavam levando a sério. E como eu disse, as pessoas aqui também não estavam levando a sério. Elas prometeram, fizeram uma promessa, fizeram um juramento perante Deus, perante Moisés, perante a nação, e não cumpriram sua palavra. Elas não levaram a sério. Só que Deus, como eu disse, levou a sério todas aquelas palavras. E Ele veio para cobrar aquela promessa que eles fizeram. A lei de número 2848 diz: fazer afirmação falsa, ou negar ou calar a verdade é crime de falso testemunho. Então, mentir, dar falso testemunho é crime, né? Isso está na nossa Constituição. Então, a pessoa que faz isso perante o júri, né, é crime, se for descoberto, né, obviamente. Então isso está na nossa Constituição. E de forma muito estranha, no dia 1º de abril, pelo menos aqui no Brasil, é comemorado, né, o dia da mentira. As pessoas usam um dia para poder mentir ainda mais. Então elas comemoram o dia da mentira. E tem alguns cristãos que simpatizam com essa ideia, né, e dizem: não, isso aí é besteira, é uma brincadeira, é só uma mentirinha, é só uma coisinha inofensiva, e acabam caindo nessa ideia, né? Então Satanás usa desse dia, como qualquer outros eventos que acontecem, né, ele usa de forma sutil para tentar tentar enganar a mente dos cristãos com uma coisa pequena, inofensiva. Então ele acaba enganando com uma coisa que parece ser besteira. Mas alguns cristãos simpatizam com essa ideia de que é só uma mentirinha, é só um dia, é só uma brincadeira, é só uma postagem, não tem nada de inofensivo. Mas o que acontece? O diabo é o pai da mentira. Lá em João 8,44 diz: vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhes o desejo. Ele foi homicida desde o princípio, e jamais firmou-se na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso o pai da mentira. Então, irmãos, falso testemunho não é só apenas mentir, é faltar com a verdade. Se nós temos a verdade, se nós sabemos o que é verdade e temos a oportunidade de falar a verdade e não falamos, é omissão. Então faltamos com a verdade. A omissão é um pecado. Então, falso testemunho não é apenas eu mentir ou fazer algo simples assim. Quando eu tenho a verdade, quando eu tenho aquele conhecimento verídico daquele fato, no caso, uma testemunha, né? Quando eu tenho o conhecimento, o entendimento verídico daquele fato e eu não falo,
então estou sendo omisso e eu estou mentindo. Então, será que nós temos faltado com a verdade em nossa rotina? Será que nós temos distorcido a verdade? Será que nós temos usado a verdade a nosso favor para favorecer nossos desejos? Será que nós temos usado a verdade dessa forma? A Bíblia é a verdade. Então, será que nós temos usado a Bíblia para nos favorecer, usando princípios distorcidos? Será que nós temos feito isso? A fidelidade no livro de Oséias é um tema principal, né? Os irmãos sabem, no início do capítulo, já começa falando que Oséias foi instruído a se casar com uma mulher infiel, justamente para mostrar com a sua vida, né, e exemplificar que Israel era a esposa infiel. E Deus, mesmo assim, né, amou Israel, mesmo ela sendo infiel. E Deus ordenou que Oséias fizesse o mesmo. Então, infidelidade, a base da infidelidade é a mentira. Então, a base da fidelidade seria a verdade. Então, se nós somos mentirosos, nós somos infiéis. Se nós somos verdadeiros, nós somos fiéis. Então, a fidelidade, ela é o fundamento da verdade. Então, se não há verdade, não há fidelidade. Se não há fidelidade, não há verdade. Uma é sinônima da outra. Tanto que mais na frente nós vamos ver isso, mais detalhado. Mas o primeiro motivo que levou Deus a entrar em contenda contra o seu povo foi a falta de verdade. Vamos a mais um motivo, e agora eu queria que outro irmão lesse os versículos 1 e 2, para a gente ver o segundo motivo que levou Deus a entrar em contenda contra o seu povo. Por favor, algum irmão, versículo 1 e 2. Ouvi a palavra do Senhor, vós, filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque nela não há verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus. O que só prevalece é perjurar, mentir, matar, furtar e adulterar. E há armamentos e homicídios sobre homicídios. Obrigado, irmão Pedro. Então, irmãos, o segundo motivo que levou o Senhor Deus a entrar em contenda contra o seu povo foi a falta de amor. Mais uma vez, está bem notório no texto. Então, o segundo motivo que levou Deus a entrar em contenda contra o seu povo foi a falta de amor. Então, se não havia fidelidade, não havia verdade, consequentemente também não haveria amor. Não faria sentido ter amor. Então, não havia nenhum tipo de amor, nenhum tipo de afeição, nenhum tipo de sentimento pelo Senhor. Não havia amor. Então, consequentemente, se as pessoas não amavam o Senhor, elas não amariam o seu próximo, elas não amariam a quem estava a seu redor. No versículo 16, diz o seguinte: como vaca rebelde se rebelou Israel. O povo estava tão rebelde que Deus comparou Israel com uma vaca. Uma vaca rebelde é um bicho muito difícil de ser controlado. Não sei se os irmãos já viram uma vaca mansa, mas uma vaca rebelde é muito difícil de ser controlada. Tem que laçar, tem que derrubar, tem que juntar os dois pés, as quatro patas. Então, uma vaca rebelde é difícil. Então, Deus comparou Israel como uma vaca rebelde, né? A falta de amor era tanta, a rebeldia era tanta que Deus comparou com uma vaca. Então, a falta de amor, né, essa falta de amor que as pessoas tinham, como Pedro leu no versículo 2, gerou uma usurpação. O povo criou um espírito de usurpação neles. Eles passaram a usurpar as coisas dos outros, passaram a matar, passaram a adulterar, ou seja, roubar as mulheres dos outros, passaram a furtar, a matar, a ter um derramamento de sangue desenfreado, né, homicídios sobre homicídios. Então não existia amor, não existia nenhum tipo de amor, nenhum tipo de sentimento pelo próximo. Não existia amor na terra, não existia misericórdia, não existia nada. Então isso motivou Deus a entrar em contenda contra o seu povo. Lembrando que é o povo de Deus, não estou falando do mundo. Tudo que nós estamos falando aqui é de Israel.
povo de Deus, não é mundo, Israel. Você vê como estava a situação de Israel. Então, Deus antes, né, exigia sacrifício de animais, né, exigia o derramamento de sangue, ofertas pacíficas. Deus exigia esse tipo de derramamento de sangue de animais. E aqui aconteceu o contraste. Estava acontecendo o derramamento de sangue de homens. Homens matando homens, sangue jorrando pelas ruas. Estava tendo uma matança desenfreada porque não tinha amor. As pessoas perderam o discernimento do que era amor, justamente porque não amavam a Deus. Elas se esqueceram daquele texto que fala em Deuteronômios: amarás o Senhor teu Deus. Esqueceram totalmente daquele texto. Então as pessoas se tornaram cruéis, se tornaram egoístas umas com as outras, né? Começaram a se matar. Então elas não estavam mais obedecendo à lei de Deus, né? Elas estavam matando, furtando, adulterando, né? Elas faziam o que davam para fazer e cada vez crescia mais, justamente porque elas se esqueceram da lei de Deus. E aí existem pessoas hoje, né, que diz: ah, mas eu não mato, eu não roubo, eu não fumo, eu não bebo, eu pago minhas contas em dia, não sonego imposto, dou bom dia ao vizinho, não chuto o cachorro, faço isso, dou a seta quando vou entrar na rua, né, ligo o alerta quando o pneu fura, faço tudo direitinho, então eu posso ir para o céu, porque eu sou uma boa pessoa. Então, o mundo pensa assim: é só ser um moralista que tá certo. E aí, essas pessoas visitam igrejas sérias e no primeiro culto não voltam mais, porque elas procuram um lugar que lhe seja confortável, que exista uma moralidade. E aí, quando a gente mostra a Bíblia, quando mostra as leis de como funciona, aí a pessoa, né, foge, porque ela quer uma moralidade pacífica, ela quer algo pacífico, uma moralidade, né, superficial, algo tranquilo, né, uma coisa sossegada, né? Não existe pecado, não existe negócio de diabo, Satanás, isso não existe, isso é invenção católica, isso é coisa de igreja, isso não existe. E aí, né, pende para o outro lado, inicia o movimento desigrejado, né? Então, assim, tudo isso por falta de amor. Um detalhezinho desse causa tudo isso. Então, as pessoas, né, dão essa justificativa: não mato, não roubo, não fumo, posso ir para o céu, sou uma boa pessoa. Mas não é assim que funciona. Em Tiago 2:8 diz assim: se vocês de fato obedecerem à lei encontrada na Escritura, que diz: ame o seu próximo como a si mesmo, então estarão agindo corretamente. Então, agir corretamente é amar o próximo, né? Então, muitas vezes, a origem de uma contenda acontece porque nós não amamos o nosso próximo. Muitas vezes, a maioria das vezes, né, os problemas que acontecem com a gente é culpa nossa mesmo. A gente tenta direcionar a culpa para outras pessoas, mas 99% dos problemas é culpa nossa. É claro que existem pessoas que nos causam problemas, existem pessoas, né, que são causadoras de contendas, mas nós, como cristãos, diante disso, nós temos que ter esse discernimento, né? Nós somos pacificadores, somos esclarecedores. Em uma discussão, nós temos que esclarecer e pacificar aquela discussão, aquele conflito. Então, muitas vezes, nós somos os culpados dos nossos próprios problemas. Então, a gente, às vezes, quer terceirizar a culpa, jogar para o outro, né? Como Adão fez: foi a mulher que tu me deste. E Eva: não, foi a serpente que tu me deste. Então, fica um jogando para o outro. Então, fica nesse joga-joga, e a culpa realmente foi de Adão. Então, os problemas que acontecem em nossa vida, em nosso trabalho, muitas vezes é por alguma omissão, por a gente faltar com a verdade, não ter coragem de falar a verdade, por uma falta de amor. E na igreja também. Tiago diz, né, estamos agindo corretamente se amarmos o nosso próximo. Então, muitas vezes nós criamos, né, uma contenda com o nosso próximo, simplesmente porque nós queremos, né, estar certos, queremos estar por cima, queremos ter razão
daquele nosso argumento. Muitas vezes nós só criamos a contenda para mostrar o nosso argumento, simplesmente por isso, nada mais. Tem gente que sai caçando contendas por aí, os caçadores de contendas, né? Tem gente que vai para o trabalho só para caçar briga, né? Tem gente que vai para a faculdade só para discutir com o professor, né? Tem gente que vai para a reunião de família só para caçar conversa, né? E isso também acontece em igrejas, isso também acontece no meio da igreja, né? Então, muitas vezes, o objetivo é só mostrar que está certo, que o argumento é o melhor de todos. Então, muitas vezes a contenda acontece porque nós não amamos o nosso próximo. Em 1 João 4, 7 e 8 diz: Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, quem não ama não conhece a Deus. E isso nos leva ao próximo motivo pelo qual Deus entrou em contenda. Gostaria que algum irmão lesse, por favor, os versículos 1 e 6, para a gente ver o terceiro motivo que levou Deus a entrar em contenda contra o seu povo. Versículos 1 e 6. Por favor, qualquer irmão. Ouvi a palavra do Senhor, vós filhos de Israel, porque o Senhor tem me contente com a família de Israel, porque nela não há verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus. O meu povo está sendo destruído porque ele fala com conhecimento, porque no sacerdote rejeitar o conhecimento, também eu te rejeitarei para que eu não seja sacerdote diante de mim. Visto que eu me esquecer na lei de Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Obrigado. Então, irmãos, Deus entrou em contenda contra o seu povo, porque não havia verdade, não havia amor e por falta de conhecimento de Deus. Então, um outro motivo foi a falta de conhecimento de Deus. Como eu disse, quem não ama não conhece a Deus. Então, se não havia verdade, não havia amor, também não tinha como ter o conhecimento de Deus. O versículo 6, né, ele mostra, como foi lido, que o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Aqui, irmãos, é uma falta de conhecimento intencional. A ignorância do povo foi intencional. Eles escolheram não conhecer a Deus. Eles bateram o pé, não quero conhecer a Deus, quero continuar com meus pecados aqui, tranquilo, quero continuar no meu pecado. Então, aqui é uma ignorância intencional. Né? O trecho que diz: Tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento. Então, o sacerdote rejeitou o conhecimento de Deus. Né? Só que esse sacerdote não era bem um sacerdote. Né? No livro de 2 Crônicas, no capítulo 11, o rei Jeroboão, ele instalou um sistema religioso próprio dele, em que ele escolhia os sacerdotes. Então, esse rei usou de forma mal intencionada, né, esse sistema religioso para favorecer o reinado dele. Então, eram sacerdotes colocados por esse rei, o rei Jeroboão I, lá no livro de 2 Crônicas, capítulo 11. Então, esses sacerdotes não eram bem sacerdotes, eles estavam ali apenas porque era um emprego fácil, tinha casa, comida, né, tinha uma estabilidade, então eles estavam ali por isso. E como toda a nação, todas as 12 tribos, ninguém escapou, todos estavam em pecado, inclusive os sacerdotes também estavam em pecado. Então eles aproveitavam essa posição deles para ter oportunidade de ficar com prostitutas daquela região. Isso mesmo. Os sacerdotes se aproveitaram dessa posição que ele tinha para ficar com prostitutas daquela região. Então, o pecado estava desenfreado, como eu disse. E aí, esses sacerdotes, vendo aquela situação que estava acontecendo, né, todo mundo pecando, todo mundo se matando, mentindo, usurpando o que era do outro, os sacerdotes disseram a Oséias que era culpa do povo, aquilo.
E Oséias disse: não, o mau testemunho dos sacerdotes, né, que eram os líderes que estavam mais expostos, né, o mau testemunho daqueles sacerdotes estava influenciando o povo. Então o povo só estava daquela forma por causa dos sacerdotes, por causa daquela liderança, daquelas pessoas que estavam mais expostas, estavam mais à frente daquele povo. Então, os sacerdotes queriam transferir a culpa para o povo. Não, isso acontece porque o povo está assim. Só que o povo estava apenas imitando os sacerdotes. Então, como eu disse, eles decidiram não conhecer a Deus. Só que esse conhecimento não era apenas saber que Deus existe. Deus criou o mundo, Ele deu 10 mandamentos, Ele existe, pronto. Não era esse conhecimento. O conhecimento aqui, essa palavra conhecimento, é o mesmo termo usado lá em Gênesis para um conhecimento íntimo entre marido e mulher. Ou seja, era um conhecimento íntimo. As pessoas não quiseram ter um relacionamento íntimo com Deus. Não quiseram conhecer a Deus intimamente. Não quiseram conhecer a Deus de forma pessoal. Não quiseram ter um encontro com Deus. Não quiseram ter esse encontro pessoal com Deus. Eles decidiram e rejeitaram esse conhecimento de Deus. Em Romanos 1:28 diz: e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. Os irmãos conhecem esse contexto, que Deus entregou os homens a si mesmo para fazerem coisas inconvenientes com outros homens. Então, as pessoas desprezaram o conhecimento de Deus, desprezaram totalmente. Então, Deus entregou eles ao desprezo deles mesmos. Então, isso que acontece quando Deus entra em contenda contra o seu povo, quando o seu povo não quer conhecê-lo. Os irmãos provavelmente sabem, né, que ontem foi comemorado, 503 anos da Reforma Protestante, onde Martinho Lutero, colocou 95 teses, na porta de uma igreja na Alemanha, e nessas 95 teses ele faz algumas contestações à Igreja Católica, porque a Igreja Católica queria reter o conhecimento para o povo, tanto que a Bíblia era lida em latim e o povo era alemão. Então não fazia sentido, eles não iam conseguir nunca entender o que está sendo dito. Então a Bíblia era lida em latim, eles poderiam estar lendo qualquer coisa, lendo o rodapé da Bíblia, e as pessoas iam estar pensando que era algum texto sagrado, e aí o povo era alemão, e a igreja retia esse conhecimento do povo, não deixava o povo ter esse conhecimento. E aí Lutero se tornou um monge, se tornou um padre, aliás, e teve acesso à Bíblia. Ele leu a Bíblia, teve acesso, e o que as pessoas, aqueles líderes religiosos estavam falando, não estava condizendo com o que estava escrito. Lutero viu que a salvação é somente pela fé. E aqueles líderes queriam colocar algumas normas. E nessas 95 teses, Lutero fez algumas contestações. A contestação de que a igreja queria fazer uma norma de que, para você ser salvo, você tem que comprar uma indulgência, que é um papelzinho que vai lhe garantir o perdão. Então, em nome da igreja, os padres lhe perdoam da condenação eterna. Você compra esse papelzinho, parece até hoje, Você compra esse papelzinho e você vai ter seus pecados perdoados. E muita gente fazia isso porque não tinha a Bíblia em sua língua, não sabia, não tinha esse conhecimento do que estava escrito aqui, não sabia nada, só sabia o que era passado pelos líderes. Então eles criaram essas regras. Uma outra coisa que Lutero contestou é que a igreja se colocava acima da Bíblia. E Lutero, lendo a Bíblia, viu que a Bíblia, Jesus Cristo, era suficiente. Ninguém precisava ficar por cima de Cristo. Então Lutero contestou isso também. Então, após fazer algumas contestações, só 95, Lutero foi perseguido pela igreja, foi procurado, foi caçado, e aí ele teve que se esconder. E nesse período que ele ficou escondido,
ele traduziu a Bíblia do latim, do Novo Testamento, para alemão. E aí as pessoas tiveram acesso ao conhecimento, que antes era retido. Então, quando as pessoas tiveram acesso ao conhecimento, elas começaram a entender que elas estavam sendo enganadas. Só que ainda hoje existe isso, mas não pela Igreja Católica, e sim pela internet. Hoje é o contrário. Tem tanta informação, tem tanto conteúdo, tanto heresia disfarçada de teologia, que as pessoas caem e usam isso como sua fé, usam isso como padrão de vida. Então hoje é o contrário, em vez de reter o conhecimento, é conhecimento exagerado. É tanta notícia que você não tem tempo de ver, fecha tudo e vai ver outra coisa na internet. Então, o mundo hoje tem essa estratégia. Joga informação na sua cara para você ver, pegar qualquer coisa, e aí você é tentado a ver mensagens fast food, curtinhas, só textinhos, só coisas que lhe agradam. E aí tem aqueles, os mais antigos vão conhecer, aqueles livrinhos de promessa com vários papeizinhos, com promessas, assim coloridos. A pessoa pega um texto aleatório, lê, pronto, resolveu o problema. Então, as pessoas têm tanta informação que cansam, e aí desistem. E aí, em vez delas irem ler a Bíblia por elas mesmas, elas acabam esperando que outras pessoas façam isso por elas. Então, existe hoje ainda muita gente ignorante com relação ao conhecimento de Deus. E aí tem alguns erros que nós devemos evitar para não se entupir de conhecimento. Ter conhecimento bíblico é muito bom, mas temos que evitar, não cometer alguns erros para não se entupir de conhecimento. Por exemplo, alguns erros que a gente pode cair. A gente pode saber muito sobre a verdade, mas não colocar em prática no nosso dia a dia. Ou seja, a gente pode conhecer a verdade, saber o que é a verdade, recitar a verdade, decorar, orar a verdade, cantar a verdade, mas não praticar a verdade. Que nem um bule, tem bico, tem asa, mas é um bule, ele não é um pássaro. Então a gente pode saber tudo sobre a verdade, mas não praticar a verdade. Ou então a gente pode saber muito sobre o que é o amor. Deus amou o mundo, entregou o seu Filho. Isso é amor. Mas a gente não pratica esse amor. A gente pode cair nesse erro. E o outro erro, a gente pode saber muito sobre Deus, mas não conhecê-lo de perto. A gente pode conhecer muitos assuntos, muitos argumentos, muitas premissas, muitos argumentos para usar contra outras pessoas, mas não usar isso em nossa vida, não colocar em prática esse conhecimento. Então, a gente pode cair no erro de ter muito conhecimento teórico e pouca prática. Ou então, pior, ter pouco conhecimento teórico e muita prática naquilo que a gente não conhece. A gente tem pouco conhecimento, faz coisas que não conhece. Então, existe esse outro lado, ter muito conhecimento e não colocar em prática, e ter pouco conhecimento e ainda assim querer colocar em prática. Então, a gente tem que evitar cair nesses erros. O conhecimento de Deus, ele é amplo. Falei de 3 infrações, que foi a falta de verdade, falta de amor e falta de conhecimento de Deus. E para finalizar, eu queria citar o texto de Romanos 8:31, que diz, parte B, Romanos 8:31. Se Deus é por nós, quem será contra nós? É um texto muito conhecido e muitas pessoas invertem, Se Deus é contra nós, quem será por nós? Então, se Deus é por nós, se Deus está a nosso favor, não existe ninguém que vai se opor a Deus para ir contra a gente. Não existe ninguém. Nem potestade do ar, nem da terra. Ninguém pode se opor a Deus para ser contra nós, porque Deus é por nós. Agora, se Deus for contra nós, também não vai existir ninguém que vai conseguir se opor a Deus para lutar por nossa causa. As duas respostas são a mesma coisa, só altera a pergunta. Então, se Deus for contra nós,
não existirá ninguém que vai conseguir se opor para lutar por nossa causa. Então, nós possamos pensar nisso, meditar nisso durante o dia, que possamos corrigir nossas falhas e que possamos evitar esses motivos para contendas. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos mais uma vez por esse dia que o Senhor nos deu. Te agradecemos também pela salvação em Cristo Jesus. Te agradecemos por cada irmão aqui presente e te pedimos, te rogamos para aqueles irmãos que estão impossibilitados de estar aqui, que não puderam vir, que o Senhor esteja com eles. Te peço também que o Senhor coloque no coração, em nossos corações, essa mensagem, que possamos realmente aplicar nesse dia a Tua palavra em nossas vidas. Te agradecemos, em nome de Cristo. Amém.